Eu sou a professora Beatriz e a partir de hoje eu vou estar aqui todas as tardes com vocês, onde nós vamos aprender cada dia mais, tá bom? Eu espero que logo o nosso encontro seja pessoal, seja lá na escola, tá bom? Mas enquanto isso, nós vamos aprendendo por aqui. Eu aqui em casa e você na sua casa. Eu espero que nossos encontros sejam de muita aprendizagem, não só para você, mas também para mim, tá certo? E hoje nós temos a nossa primeira aula de História. Isso mesmo, então você vai pegar o seu livrinho e vai abrir na página 63, tá bom? A página 63 é o nosso assunto de hoje, onde nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. Vamos falar sobre as moradias. Você sabe o que é uma moradia? Moradia é o lugar onde nós moramos, é a nossa casa. Vocês sabiam que existem diferentes tipos de moradia? E essas moradias, elas foram se modificando ao longo do tempo. Lá no começo da nossa história, num período chamado de pré-história, os homens habitavam em cavernas. Eles não tinham casas de tijolo ou de palha, não. Eles moravam em casas que eram naturais, né, em buracos, em rochas enormes que eram naturais. E eles moravam lá dentro, que era o lugar onde eles se escondiam de predadores, porque à noite havia muitos predadores que poderiam devorá-los. Então eles começaram a habitar nessas cavernas. Hoje, nós não moramos mais em cavernas, não é verdade? Chegou o momento em que o homem começou a ter que sair dessas cavernas para procurar a sua alimentação. Então, às vezes ele ia muito longe, ficava muito longe para voltar para essas cavernas. O homem então começou a construir casas. E ele construiu essa casa com materiais que ele encontrava na natureza, como galhos, como palhas das árvores, folhas. Então ele começava a construir a sua casa. E o homem nessa época, ele mudava o tempo todo de lugar, porque ele estava sempre caçando. Quando acabava a caça em um local, ele se mudava para outro local. Por isso a casa dele tinha que ser de materiais que fossem fáceis de desmontar. Então nessa época os homens eram chamados de nômades. Nossa, professora, que nome estranho! O que eram os nômades mesmo? Nômades eram pessoas que não tinham uma residência fixa, eles não moravam em apenas um lugar, eles ficavam mudando o tempo todo. E essas pessoas tinham casas que tinham materiais bem simples. Os materiais eram o que eu disse para vocês: galhos e folhas, tá certo? E utilizavam cipós para amarrar e tal. Com o tempo, o homem começou a fazer plantações. Como ele tinha plantações, ele não podia ficar se mudando de um lugar para o outro. Por isso, ele precisava de um lugar para morar e ficar naquele lugar, esperando que a colheita dele estivesse boa para colher. Então o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Nossa, outro nome muito estranho. Vou parar aqui para não ficar muita informação para vocês. Espera aí. Agora então, o homem não era mais nômade. Ele passou a ser sedentário. Sedentário. O homem sedentário é aquele que morava no mesmo lugar por muito tempo. Então, ele precisava de equipamentos, de materiais mais resistentes para montar a sua casa. Então, ele começou a utilizar uma madeira mais forte, utilizar barro, até chegar nos dias de hoje, onde nós utilizamos o quê? Tijolo, cimento, para construir nossas casas. Nós moramos em casas chamadas de casas de alvenaria. Alvenaria. Esse é o tipo de casa que nós moramos. As casas de alvenaria são feitas de tijolos e cimento.
Não são só esses dois materiais não, tá? Mas esses são os principais, tá bom? Além de tijolo e cimento, também tem ferro e muitos outros materiais. Esses são materiais bem resistentes, bem fortes, que são os que nós temos hoje, tá certo? Mas ainda existem pessoas que não moram em casas de alvenaria. Existem pessoas que moram em casas feitas de palha, em casas feitas de barro ou casas feitas com materiais encontrados. Essas casas são menos resistentes, tá bom? Mas também são casas, são moradias em que as pessoas vivem. Porque as pessoas constroem as suas casas com aquilo que elas têm condição de comprar. Então, se uma pessoa não tem condição de comprar tijolos e cimento para fazer a sua casa, ela vai utilizar outros materiais que ela puder, não é verdade? E justamente pela casa ser feita com o material que nós podemos comprar, existem pessoas que não têm casas. Gente, isso é muito triste, na verdade. Mas existem pessoas que não possuem casas. E aí, muitas delas acabam morando nas ruas, tá? E isso é uma tristeza muito grande. Nós temos sempre que lembrar de orar por essas pessoas e ajudá-las naquilo que for possível, tá bom? Porque nós temos que compartilhar aquilo que o Senhor nos dá, tá bom? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso assunto. Nós estamos falando de moradias. Nós falamos que as moradias elas foram se modificando com o passar do tempo, né? Antes, os homens eram nômades. Nômades são aquelas pessoas que não têm uma residência fixa, elas ficam mudando de casa todo o tempo. E nesse tempo, as casas eram feitas de materiais mais frágeis, porque eles desmontavam a casa para se mudar, tá bom? Depois, com o passar do tempo, o homem se tornou sedentário. O homem sedentário é aquele que mora por muito tempo no mesmo lugar, tá certo? Nós somos sedentários, tá? Nós moramos por muito tempo no mesmo lugar, não ficamos nos mudando toda semana, todo dia, tá bom? E o homem sedentário começou a construir casas mais resistentes, porque ele ia passar mais tempo ali. Não são casas que ele pode desmontar e levar para outro lugar, tá bom? E hoje, o tipo de casa que nós utilizamos muito são as casas de alvenaria, que são feitas de tijolos e cimento. Mas como eu disse a vocês, esse não é o único tipo de casa que existe. Existem casas que não são de alvenaria. Existem casas que são feitas de palha. Existem casas que são cobertas de palha. Existem casas que utilizam barro. Existem casas que são feitas de madeira. Então, existem diferentes tipos de casa. As pessoas constroem as casas com o material que elas têm acesso, material que elas podem comprar, tá bom? E existem pessoas que moram em lugares que não são muito legais para morar, gente. Por quê? Porque elas não têm condições de comprar um terreno para construir a sua casa num lugar melhor. Então, às vezes, as pessoas moram em lugares que são perigosos para elas. Às vezes, elas moram perto de barrancos, onde quando chove, aquele barranco pode descer aquela terra e despedaçar a casa delas. Mas as pessoas fazem isso porque elas precisam ter onde morar e elas não têm outra opção. Nós também precisamos nos importar e sempre pensar nessas pessoas, tá certo? Temos que colocar em prática o princípio da união, né? Onde nós devemos viver em harmonia com todas as pessoas, pensando uns nos outros, tá bom? E na nossa sociedade, como a gente está falando, existem diferentes tipos de casas, existem diferentes tipos de materiais e diferentes tipos de formatos de casa. Existem hoje em dia muitas pessoas que moram em apartamentos. Os apartamentos também são de alvenaria, tá bom? Que são feitos de tijolos e cimentos. Isso aqui são alguns materiais, né, para construir casas. E existem pessoas que não moram em apartamentos, moram em casas mesmo. Existem outras pessoas que já moram em casas de taipa, que são as casas feitas de palha e de barro, e também às vezes com madeira.
Então as pessoas moram em diferentes tipos de casas, que podem ter diferentes tipos de formato e podem utilizar diferentes tipos de materiais, tá certo? Você, qual é o material que é feito a sua casa? Você já parou para pensar nisso? A sua casa é feita de palha, de barro, de madeira, tijolos, de cimento, de quê? Né? Lembrando que uma casa pode ter todos esses materiais, tá bom, gente? Então você vai dar uma olhadinha na sua casa e conversar com seus pais para descobrir quais são os materiais que são feitos da sua casa, tá bom? E você mora em que formato de casa? Em casa térrea, que não tem nada por cima dela, ou a sua casa tem mais de um andar, tem uma escada pra gente subir? Ou você mora em um apartamento que tem várias pessoas morando, são vários andares? Conta pra gente, vai ser bem interessante, tá bom? E agora que a gente já falou bastante sobre os tipos de casa, vocês vão fazer as atividades do nosso livro, tá bom? Mas antes eu vou explicar um pouquinho pra vocês. É o seguinte, vocês vão abrir aí na página 65 do livro de vocês e vão começar a responder. As questões são bem simples, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, podem chamar no privado que eu vou ajudar vocês, tá bom? E aí vocês vão responder essas atividadezinhas das páginas 65, 66 e 67. Aqui na página 65 tá pedindo para você fazer uma pesquisa e representar com desenho a moradia de cada pessoa. O esquimó, que é esse primeiro desenho, ele mora em que tipo de moradia? O esquimó mora no iglu, que é uma casa feita de gelo. Tia, mas de gelo e não derrete? Não, não derrete. Sabe por quê? Porque eles moram num lugar muito frio, então não derrete. Mas se fosse aqui, aí não ia funcionar, né? Ia derreter. Então você vai desenhar aí nesse primeiro espaço, no esquimó, o desenho de um iglu, tá bom? Logo depois vem o homem das cavernas. O homem das cavernas, como a gente falou nessa aula, ele morava nas cavernas. Então você vai desenhar aí uma caverna. E a última imagem é de um homem atual. Então você vai desenhar uma moradia atual. Lembrando que existem diferentes tipos de moradias. Então você vai desenhar qualquer uma das moradias atuais, tá bom? Na segunda questão, tem 3 imagens e está pedindo para você mostrar, para você dizer aí qual é a mais antiga. Qual dessas moradias é a mais antiga? Aí você vai observar com cuidado e vai marcar aquela moradia que é a mais antiga para você, tá bom? Na letra B, você vai dizer qual dessas moradias é mais parecida com a sua e vai explicar por que ela é mais parecida com a sua, tá bom? Na página 66, na terceira questão, você vai dizer, nós ficamos protegidos de que na nossa casa? Do que a nossa casa nos protege hoje? Lá antigamente, o homem ficava em cavernas para se proteger de predadores, de animais. E nós nos protegemos de que na nossa casa? Você vai pensar um pouco e vai escrever aí na terceira questão. Na quarta, está perguntando que tipos de moradia você conhece. Ah, não sei, tia, quais são os tipos. Conversa com seu pai, com sua mãe, com quem está em casa com você, para lembrar quais são os tipos de moradia que você já viu, tá bom? Na quinta, nós temos uma imagem de uma favela, tá? E aí você vai dizer quais os perigos que os moradores deste lugar podem encontrar. Gente, lembra que eu disse que tem pessoas que não têm condições de morar em um lugar melhor e acabam morando em lugares que são perigosos, tipo morros? Então essas pessoas aqui, que vocês estão vendo na imagem, na quinta questão, elas moram em um morro. Qual é o perigo que elas estão correndo ali, né? Lembrando que o morro, ele é feito de terra, tá? Terra e rochas. Então, se chover e ficar muito inundado, muito alagado, aquilo tudo pode ficar muito molhado e virar lama. E essas casas podem acabar deslizando. E aí vai quebrar a casa toda. E as pessoas que estiverem dentro podem se machucar demais. Então, é muito perigoso, tá bom? Então, você vai agora pensar em como é que você vai responder essa questão, tá? Na sexta questão, vocês vão completar as frases com base nesse texto aqui das páginas 63 e 64. Você vai ter que praticar aí a sua leitura, tá bom? E depois responder aqui, completar.
Na sétima questão, que é a página 67, você vai marcar com um X as casas antigas e vai circular as atuais. Então, vai marcar um X nas casas antigas aqui, na sétima questão, e vai circular as casas mais novas, mais recentes, tá bom? Na oitava, você vai observar as casas e vai marcar as que têm as mesmas características que a sua, ou seja, as que são parecidas com a sua casa, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Daqui a pouco a gente vai se falar lá no Zoom para comentar um pouco sobre a nossa aula, pra gente aprender mais, tá bom? Beijos e até a próxima. Façam as atividades e mandem lá no nosso grupo para corrigir, tá bom? Tchau, tchau!